Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Pastor Davi Robson aqui falando. Você está no nosso curso de escatologia. O objetivo do nosso curso é que você compreenda as principais linhas de discussão escatológica, as principais abordagens escatológicas dentro da história da igreja, dentro das discussões bíblicas, teológicas, históricas, enfim. Nesse curso você vai compreender as linhas da escatologia, as discussões da escatologia, a relevância de cada uma delas, a fim de que você não possa não somente conhecer essas linhas, mas principalmente que você possa também construir a sua linha, a sua visão escatológica, a sua visão teológica a respeito da escatologia. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da abordagem pré-milenista. A abordagem pré-milenista, podemos afirmar que é uma abordagem muito comum, muito popular. É uma abordagem, talvez aí a mais comum e a mais conhecida das abordagens escatológicas. Para a abordagem pré-milenista, a grande ênfase está na chamada parousia. O que é parousia? A palavra paroses quer dizer presença. A palavra paroses vem a parousia vem da palavra paroses, presença. É a ideia da segunda vinda de Cristo. É o momento em que Cristo vai novamente estar presente entre nós. Daí o termo teológico parousia, ou segunda vinda de Cristo. Para o movimento, para o entendimento pré-milenista, a segunda vinda de Cristo, ou a parousia, como vamos começar a chamar daqui para frente, a parousia, se dará em duas etapas. Uma primeira etapa, ela é nos ares. Essa primeira etapa também é uma etapa onde há um encontro entre Jesus, o Cordeiro, e a igreja. É também nesta primeira etapa onde acontece o arrebatamento da igreja, portanto, e acontece também algo muito importante que é a ressurreição e a transformação. Então, venha comigo agora. Encontro nos ares é uma primeira marca deste primeiro momento, desse primeiro evento da parousia. Então perceba, a segunda vinda de Cristo é um momento único, dividido em duas etapas. Primeira etapa, encontro nos ares, arrebatamento, a ressurreição corpórea e transformação corpórea. Este momento nós chamamos mais comumente de arrebatamento da igreja mesmo. É o momento onde Cristo tirará, arrancará os salvos, a sua igreja da face da terra e se encontrará com eles nos ares. Acontecerá também a ressurreição corpórea dos que estarão dormindo em Cristo e a transformação corpórea daqueles que estarão vivos naquele momento. Portanto, tanto a igreja histórica quanto a igreja real naquele momento, a igreja concreta, serão arrancados da face da terra. A igreja, durante todo o seu processo histórico, aqueles que já morreram, a igreja chamada invisível, será arrancada. E também a igreja visível, aqueles que estão corporeamente presentes na terra naquele momento, serão também arrancados ou arrebatados. Esta é a primeira etapa da parousia segundo o pré-milenismo. A segunda etapa, se a primeira acontece nos ares, a segunda acontece na terra. Se na primeira acontece o arrebatamento, na segunda acontece a revelação. E aí nós temos já uma outra etapa desta parousia, ainda que seja uma só, para o movimento pré-milenista, a segunda vinda é uma só, mas se dá em duas etapas. Então, na segunda etapa, não há encontro de Cristo com a igreja, mas sim retorno com a igreja. Então, ao invés de encontro, há retorno com a igreja. Cristo agora está retornando. E isto não acontece mais nos ares. Ou, na linguagem de alguns, essa expressão de Paulo, nos ares, significa que este encontro será oculto, será invisível aos olhos humanos e será, portanto, uma experiência particular entre a igreja e o Cordeiro. Mas na segunda etapa desta revelação, ou desta parousia, ou desta presença, ela se dará na terra. E uma outra marca da segunda etapa é exatamente a presença.
Se na primeira etapa há o arrebatamento, a igreja é quem vai, numa segunda etapa é Cristo é quem vem à terra e há, portanto, a sua revelação como Deus, como Senhor. E abre-se aí, após este momento da segunda etapa, aquilo que é chamado de reino davídico ou reino milenar. Um período de 1000 anos aonde Cristo reinará visivelmente na terra. Vale lembrar ainda, nesta aula sobre pré-milenismo, que entre a primeira etapa e a segunda etapa existe um período de 7 anos, que denota aí a profecia de Daniel, a última semana de Daniel, uma vez que o texto de Daniel fala de 69 semanas e uma semana ainda a se cumprir. Portanto, trata-se desta última semana que antecede ao milênio. Nesta última semana, nesse período de 7 anos, haverá, portanto, a ausência da igreja e há, obviamente, um mundo desenfreado, um mundo iníquo, um mundo frio com relação ao amor. E isso, obviamente, acontecendo em função da ausência da igreja, da presença dos fiéis. É exatamente a ausência da igreja que não impede mais o aumento da iniquidade. Portanto, aumentar-se-á a iniquidade no mundo, acontecerão eventos terríveis como guerras, cataclismas, grandes movimentos sociais, grandes problemas sociais. Será um período marcado pelas guerras. E este período também de 7 anos ele é interessante, porque ele é marcado por 2 personagens que surgirão após o arrebatamento da igreja, que é o que está descrito lá em Apocalipse 13. O surgimento de 2 personagens. De um lado, nós temos um anticristo, um poder político. De outro lado, nós temos o falso profeta. Nesses 2 personagens, teremos aí o governo do mundo. De um lado, um governo político unificado em 10 nações, 10 reinos. E de outro lado, um governo religioso. Uma vez que este personagem, um judeu, fará aliança com Israel, no sentido também religioso do termo. E aí nós temos esses 7 anos, esse período de 7 anos, entre as 2 etapas da segunda vinda, ou da parousia. Então, esta parousia é marcada por 2 momentos, ainda que seja uma só. Então, para o pré-milenismo, isso é muito importante, a parousia exatamente terminará com a abertura do reino davídico, do milênio, quando Cristo se revelará finalmente agora como o Senhor de todos os reinos, de todas as nações, de todas as terras, e Jesus de fato irá para eles julgar as nações, julgar os povos, julgar todos aqueles que estarão aqui na terra. É uma linha que foi muito pregada no início da história da igreja, isso é importante que seja dito, em função da ideia da ressurreição corpórea dos santos, que acontece na primeira etapa da parousia, como nós estamos falando aqui, no arrebatamento da igreja. Uma vez que essa primeira etapa ela é misteriosa ao mundo e visível somente à igreja. Por quê? Porque esta ressurreição corpórea e a transformação corpórea foram importantes para o consolo dos crentes. Uma vez que aquela igreja estava sendo perseguida, que os cristãos estavam sendo martirizados, que os cristãos estavam sendo mortos, Paulo, por exemplo, fala sobre esta ideia de como a ressurreição corpórea traz consolo, uma vez que os ressurretos corporeamente e os transformados corporeamente irão se encontrar corporeamente. Ou seja, esse primeiro evento de arrebatamento, esta primeira etapa do arrebatamento, será de fato um encontro não só entre a igreja e Cristo, mas entre as pessoas que morreram e as pessoas que ficaram vivas. Então é um consolo enorme para aquela igreja que estava sendo perseguida. É um consolo enorme também para nós cristãos. Esta linha nos ajuda a entender que nós nos encontraremos corporeamente com os nossos antepassados, com os que faleceram em Cristo, com aqueles que morreram em Cristo. Iremos, de fato, nos encontrar visivelmente, corporeamente, e iremos também nos lembrar de como
nós vivemos aqui e de como Deus nos agraciou, nos salvou, nos deu a vida eterna aqui. Portanto, Paulo diz que aqueles que não creem nessa ressurreição são os mais infelizes, porque os que creem nessa ressurreição, de fato, acreditam que haverá um reencontro entre aqueles que morreram e aqueles que estão vivos. Isto gerou certamente muito consolo, muita pacificação em momentos de martírio, de perseguição e de morte em massa de cristãos perseguidos pelos romanos. Bem, o pré-milenismo, portanto, foi um discurso muito importante da igreja nos primeiros séculos, os primeiros 100 anos da história da igreja, até do ano 100 ao ano 400, 450 mais ou menos, também muito ensinado, muito pregado. É a ideia central do evangelho, uma das ideias centrais, ou para alguns a central, porque a escatologia é uma ideia central, ainda que alguns acreditem que a escatologia seja uma doutrina periférica, ela não seja essencial, outros afirmam que sim, que a escatologia é uma doutrina essencial do cristianismo, porque trata da ressurreição, porque trata da esperança maior dos cristãos, que é a ressurreição e o encontro com Cristo. Esta abordagem, a chamada pré-milenista, é muito forte e traz muito a essência da ideia da ressurreição, que é a esperança. E essa esperança, obviamente, se baseia num fato, que é a ressurreição corpórea de Cristo. Todos os teólogos, todos os historiadores e também textos bíblicos trazem algo que o pré-milenismo afirma, que a vinda de Cristo, que a segunda vinda de Cristo, que é a parósis, que a revelação visível de Cristo ao mundo, será algo iminente. Será algo que acontecerá em breve. Por que existe essa expressão? Porque a essência desta ideia não é a ideia temporal ou histórica, mas é a ideia profética. Peço atenção agora neste ponto, em função da importância desta ideia. Quando a Bíblia fala da iminência da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo, da parósis, não está falando necessariamente do ponto de vista histórico, mas está falando do ponto de vista profético. Ou seja, entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição da igreja, não há nenhum outro fato entre esses dois eventos. Então, Cristo é o primeiro, Cristo é o primogênito, Cristo é a primícia que ressuscita primeiro e logo após Cristo nós ressuscitamos. Então perceba a ideia de que não se trata aqui de algo cronológico, mas de algo profético. Perceba que se nós estivéssemos no Antigo Testamento, nós esperaríamos profeticamente a cruz. Mas uma vez que nós já estamos na cruz, ou além da cruz historicamente, o próximo evento que esperamos, sem dúvida, é a ressurreição. Portanto, é iminente. É o próximo evento a acontecer na história humana, é a próxima profecia a se cumprir. Não há mais nenhuma outra profecia a se cumprir antes desta profecia que abrirá, ou que vai abrir este último período da história humana, a última semana de Daniel, que culminará, que terminará aí com o reino pleno e o inferno definitivo. Então, basicamente, esta é a linha chamada pré-milenista. Quero convidar você se você quer compreender mais abordagens pré-milenistas, amilenistas e todas as outras abordagens a respeito da volta de Cristo, como falam alguns, da segunda vinda de Cristo, como falam outras, mas todas elas têm como centro esta ideia. Se você quer compreender as correntes, as abordagens e principalmente compreender para também ter a sua própria, para fazer a sua própria teologia, então faça esse curso
Você vai ter aqui material apostilado, vários conteúdos disponíveis para que você possa compreender as abordagens teológicas, as abordagens escatológicas, saber exatamente o que cada uma dessas abordagens ensina, e a partir daí você também ter a sua posição, ter o seu próprio posicionamento de acordo com a Escritura, de acordo também com a teologia. Então aguardo você, se você está interessado em compreender mais das linhas escatológicas, será um grande prazer, será um grande privilégio estudarmos juntos, fazermos este curso juntos. Um forte abraço, aguardo você no nosso curso de escatologia. Até lá!